Boa noite, amigos. Estamos de volta aqui com o GGN 20 horas. Estou falando de Brasília aqui para um conjunto de compromissos aí. Mas hoje eu até escrevi um artigo sobre essa questão da naturalização do fenômeno Pablo Marçal. É inacreditável como que esse país não aprende as lições. O sujeito ataca as instituições, propõe uma radicalização daquelas suicidas em termos de país, e é tratado com naturalidade. Aliás, tem um cientista social que é alvo da minha implicância, chamado Pablo Hortelado, da USP. Eu defendia Black Bloc lá atrás. O tempo que o Black Bloc era o maior fator de desmoralização das bandeiras de esquerda aí nas manifestações. E ele trata o Pablo Marçal como empresário e como o João Dória goiano. E vai naturalizando todas essas questões dele. É um sujeito que tem... tem outro lá, que é aquele... É o que escreve na Folha, neto do Justo Pinheiro da Fonseca, o tempo que Minas produzia grandes pensadores e grandes políticos aí, que coloca que o Marçal não pode ser parado no tapetão, tem que ser parado nas urnas, perdido nas urnas. Você tem toda uma literatura sobre a ameaça que são as pessoas que conspiram contra a democracia. Então, a democracia tem que dar liberdade de opinião para todo mundo, menos para quem conspira contra a democracia. E aqui você tem o sentimento de anti-esquerda, e é tão maluco que esse pessoal todo aí, naturalizando, deram 3 para ele lá, ele não falou nada que prestasse, mas ele é esperto, é empresário, é uma coisa inacreditável, é um Milei, é um candidato a Milei, é para destruir o que resta de Estado Nacional. E sobre essas realidades malucas aí dos tempos atuais, que eu vou entrevistar a Márcia Tiburi. Ela lançou o livro Mundo Disputa, Design do Mundo e Distopia Naturalizada. Márcia, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada, Nassif. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro aí, a temática central do livro, para a gente entrar em detalhes depois. Então, eu vinha me perguntando por que nós paramos de discutir sobre um mundo melhor. Por que aquela velha ideia que foi presente, por exemplo, no Fórum Social Mundial, há 20 anos atrás, aquele em Porto Alegre, lembra do lema Um Outro Mundo é Possível? Então, eu participei, inclusive, dessa... Pois é, então a gente abandonou aquela ideia e eu comecei a perceber na fala de muita gente, grandes intelectuais da chamada esquerda, eu percebi que havia uma espécie de interdição em relação à reflexão utópica, como se falar em utopia tivesse se tornado, na verdade, uma imbecilidade ou, no mínimo, um mau agouro, né? Como se fosse exatamente o contrário. E eu quis investigar, então, se não havia alguma... Fiquei desconfiada, né? Queria investigar se não havia algum outro interesse nesse discurso anti-utópico, ao mesmo tempo que as distopias avançavam, cresciam, ganhavam força. E não só na ficção, então as pessoas estão todas aí coladas em Black Mirror e aqueles outros seriados, há muitos anos, né? Esses seriados... de utopias, os filmes distópicos, aliás, né? Os filmes distópicos, as séries de televisão distópicas, e eu fiquei desconfiada de que tinha alguma tensão a ser investigada, e por isso resolvi investigar tanto a utopia quanto a distopia, e cheguei a essa conclusão de que era o mundo que estava em disputa, que há uma tentativa de impor uma visão distópica a todo custo, e se proíbe pensar num mundo melhor do que esse. E aí, qual é o pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte: o capitalismo ele se oferece como uma espécie de utopia que foi colocada no lugar de uma distopia. Em termos muito simples, o mundo no qual a gente está vivendo é um mundo horrível, é um mundo de sofrimento, miséria, fome, desgraça, doenças, mil... É um mundo feio, é um mundo em que ninguém está feliz, e, no entanto, esse mundo, desse jeito, assim apresentado, é apresentado como se fosse o melhor dos mundos possíveis. E aí eu fui lá atrás também, lá na Margaret Thatcher, dizendo, lá nos anos 90,
que não tinha alternativa para esse mundo, e isso virou uma verdade incontestável. Aí eu quis contestar tudo isso, Nassif, foi o meu projetinho nesse livro. A queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, foram uma tragédia, inclusive, para o capitalismo, né? Para o capitalismo. Pois é, então, aliás, essa é a questão. A guerra das narrativas, ela acompanha, ela é parte fundamental da chamada Guerra Fria, ela construiu o imaginário do século XX, e a gente ainda é herdeiro desse tipo de imaginário polarizado, um imaginário que visa sempre impedir que as pessoas tenham imaginação na política. Então, é um imaginário entre o reacionário e o conservador, proibindo que as pessoas inventem alternativas, que elas criem caminhos de mais felicidade, um caminho de mais justiça, de bem-estar, enfim, tudo aquilo que pode desmontar ou que pode questionar, não precisa nem desmontar, questiona o capitalismo, já é malquisto. E nisso a gente vai caindo num imaginário de violência, no imaginário de guerra, e também nessas alternativas aí, tipo comunismo imaginário, né? Então, não existe mais comunismo, mas todo mundo fica gritando contra os comunistas, que nem existem, né? E uma coisa que me pegou muito, Nassif, nessa construção desse livro, foi o avanço desse delírio, não vou nem chamar de ideologia, porque não é uma ideologia, o delírio terraplanista. Então, o mundo em disputa, sobre o qual eu estou falando, é o mundo do nosso imaginário, o mundo que a gente construiu como uma ideia, né, que está aí conceituado de diversas maneiras e usado dentro dessa polifonia linguística da gente, né? Então, todo mundo fala de diversas maneiras. Porém, então, você vai lá no René Descartes, no Giordano Bruno, mesmo na Guerra Fria, você vê União Soviética, Estados Unidos, todo mundo disputando o seu mundo. Só que apareceu a caricatura disso e ela ficou mais forte do que qualquer outra coisa, que é o terraplanismo. O terraplanismo é a caricatura sobre o conceito de mundo, sobre essa disputa. Então, as pessoas sentem uma tremenda dificuldade em conversar com uma pessoa que tem uma crença no terraplanismo. E fica muito difícil justamente porque essa pessoa perdeu a razão. Ela perdeu o chão que todos nós costumamos ter sob os nossos pés. E, então, essas pessoas terraplanistas, elas criam uma espécie de crença paralela, defendem essa crença, na verdade, um delírio. Quando uma pessoa entra em estado de delírio, você não consegue demovê-la do delírio, senão levando a sério. Você precisa levar a sério, como diz o Freud, você tem que levar a sério aquele grão de verdade que tem naquilo que ela está defendendo, naquilo que ela está acreditando. E, nesse caso, meu livro leva a sério o grão de verdade, que é a noção de mundo. O que a gente pode fazer com essa noção de mundo para ver se a gente demove as pessoas dos seus delírios? E um dos delírios, fora do delírio terraplanista, é esse delírio que está em vigência hoje, que acha que destruindo o mundo vai ficar viável, que vai dar para viver nesse mundo destruído. Imagina um maluco que botou fogo em São Paulo inteira, em Goiás, esse incendiário piromaníaco, esse sujeito acha que fazendo esse tipo de coisa vai ficar bom para todo mundo, ou vai ficar bom para ele e para os seus, e ficando ruim para as pessoas que ele quer, cuja visão de mundo, uma visão de mundo ecológica, ele quer combater. A gente viu aí... né? Só para estabelecer dois paralelos aí da história recente do Brasil, a Lava Jato com aquela ideia que se quebrasse todas as grandes empreiteiras, as novas iam surgir. E o ministro Luiz Roberto Barroso com aquela ideia que, em cima dessa destruição, vai nascer um mundo novo. E daí, quando o mundo novo era o Bolsonaro, ele falava, não, é que antes da nova descoberta, aí tem a transição em que o velho morreu e o novo não nasceu. Então, esse tipo de ilusão pega do terraplanismo mais rasteiro até o colunista de jornal, até o ministro do Supremo, né? Impressionante. Então, eu acho que faz parte desse jogo ideológico daqueles que estão situados nas posições privilegiadas de poder, né, Nassif? Pensa só,
vamos falar assim nos termos que a gente tem usado hoje em dia. Pode até parecer um clichê, mas tem um caráter conceitual importante nisso que eu vou dizer. Pega o homem branco. Eu não vou nem pegar do ponto de vista das teorias feministas, vou pegar do ponto de vista da teoria do marxismo do valor, tá? Teoria do valor marxista, do Robert Kurtz, por exemplo. Figuras desses... Anselmo Japp, né, esse tipo de pensador. Eles falam disso, né? O homem branco é o valor, digamos assim, o grau zero da forma mercadoria. Ele é o próprio capital, ele é o próprio Deus. Então, pensa, esse sujeito situado na posição absoluta, né, do privilégio, ele pensa que o mundo é seu. O cara que está lá no STF, ele é dono do Brasil e ele acha que o mundo é seu. Assim como o ruralista que está lá sendo dono de metade do Brasil, acha que o mundo é seu. O sujeito está investido no seu corpo, dessa posição do privilegiado. Se ele carrega consigo uma instituição que ele representa, se ele carrega consigo um poder, então, institucional, ou o poder do capital, ou o poder político, no sentido genérico, não importa. Ele carrega em si um poder e ele acha realmente que o seu julgamento, que não é abstrato, porque o seu julgamento é sempre centrado na posição material e histórica que ele ocupa, a posição de privilégio aí nessa pirâmide do poder, ele julga a partir disso, só que aí ele faz abstrações, aí ele acha que vai ser sempre assim. Por quê? Porque para ele sempre foi bom, né? Raramente não foi bom para um homem branco e um cara que está situado no poder. Esses caras do STF, eles vão passar o resto da vida no STF. O pobre coitado que está lá, uberizado, precarizado, a pobre da mulher preta que está lá, estuprada, a criança de 10 anos que está lá grávida e estuprada, essa, digamos, está numa posição de sofrimento, de não ter escolha, né? Mas esses caras aí, eles escolhem pelos outros. Então, eles vão escolher aquilo que sempre é melhor para eles. E eu estou falando isso pensando, óbvio, né? Ano de eleição, quem sabe as pessoas se dão conta de como é importante elas escolherem alguém que as represente também dentro desse cenário, né? Mas o delírio continua, voltando à questão que você colocou, o delírio continua, as pessoas continuam, esses homens do poder, continuam criando mundos conforme os seus interesses e os interesses dos seus grupos. Democracia é uma coisa que interessa para muita gente apenas, ou melhor, para uma pequena parcela da população, apenas num sentido muito figurado mesmo, né? Como uma fachada. Uma democracia radical, que implicaria, assim, uma justiça distributiva, né? Que implicaria participação real, tanto no poder econômico quanto no poder político, isso tudo não entra em jogo para esses caras. Esses caras são capazes de botar fogo nas suas próprias terras. Esses caras são capazes de destruir as árvores, de desmatar a floresta sem a qual eles mesmos não vão respirar, né? É isso. Um detalhe aí que a gente tem falado muito também, nesse livro eu também falo disso, né? Inevitável pensar no caráter autodestrutivo desse tipo de capitalismo, porque não é nem sequer um capitalismo mais naquele viés, vamos chamar, keynesiano do passado, né, que ainda tinha aquela noção de vamos produzir alguma riqueza, né? Agora não precisa produzir riqueza na era do rentismo neoliberal, a gente fica só curtindo lá no banco, ver aqueles números, aqueles zeros aumentarem, e isso, claro, para essa meia dúzia de poderosos em dinheiro. Márcia, quando a gente, pegando agora esse fenômeno Pablo Marçal, ele manipula todos os fatores de mobilização aí da ultradireita, a religiosidade, que foi o começo dele, a meritocracia, que ele é o empreendedorismo, que ele se diz. E um ponto interessante é que ele criou um mundo tão maluco que, se pega o plano de segurança dele, ele tirou de um filme, aquele filme do Spielberg, que você, com inteligência artificial, você identifica quem vai cometer o crime e já manda drones para lá. Até onde que vai... E essa fantasia está pegando. Ele está, não sei, hoje saiu uma pesquisa, tem que ficar com o pé atrás aí, uma agência lá de Uberaba, mas ele está crescendo. Até onde vai essa loucura dessa criação desse mundo aí? Não tem limite, né, Nassif? Pensa só, o sujeito é realmente um empreendedor da bandidagem. E agora sofisticado, porque ele já tem a escola bolsonarista,
O que ele está fazendo agora, em termos de hipnose de massa, de convocar, né, de engajar as pessoas emocionalmente, ele colocou, até hoje, num debate aí com gente que está fazendo política e muito preocupada, eu falei que as pessoas não estão prestando atenção desde 2016, quando o Bolsonaro fez aquele famoso discurso lá no Congresso Nacional, no voto do impeachment, do pseudo-impeachment da Dilma. As pessoas não estão prestando atenção nas relações entre estética e política, naquilo que é o mood, né? O Pablo Marçal, ele conseguiu voltar com o delírio, com a hipnose de massa, ele conseguiu voltar para esse comando vamos chamar assim, né, do psicopoder. Então, você vai lá e faz as pessoas pensarem em uma determinada coisa. E como é que ele conseguiu isso? Pensar e sentir. Ele conseguiu colocar as pessoas numa posição, quem está acompanhando ele, fazendo ele crescer nas pesquisas, só está ali porque ele conseguiu colocar essas pessoas numa espécie de posição de prazer, posição em que as pessoas se sentem compensadas e recompensadas emocionalmente, e elas se sentem tomadas por uma esperança. Se esse pé rapado, se esse Zé Mané conseguiu chegar lá, eu também vou conseguir. Eu, enquanto pé rapado, né, Zé Mané, vou também conseguir. E ele posicionou todo mundo nisso, que então a gente pode dizer que é uma espécie de catarse do riso. É o bom humor, é a graça, é o ridículo, é o grotesco, é aquela piadinha, é aquela piada mais forte, é sempre uma ridicularização dos outros, é uma agressividade que dá muito prazer. O prazer da raiva misturada com o prazer do ódio, que traz essa tremenda compensação. Então, não vai adiantar a gente querer, como não adiantava racionalizar o Bolsonaro, não dá para racionalizar esse Pablo Marçal. Agora, o que a gente vai ter que fazer é ficar mais espertos do que ele. Isso aí é muito difícil, porque é difícil a gente ser pessoas honestas, dignas e que funcionam com pensamento democrático, tem muita dificuldade de ser mais espertos do que os perversos. E esse sujeito é extremamente perverso. Eu até tenho umas dicas para dar, mas, enfim, eu sou uma pessoa que estou aqui só escrevendo livros, né? Tentando dar umas ideias. Não, mas essa questão da linguagem, eu até escrevi um artigo ontem sobre a maneira como a linguagem foi o grande instrumento da ultradireita. Já começa aí em 2005, 2006, quando a Veja substitui o texto crítico pela ofensa. Então, rompi com todos os parâmetros. Daí, quando você começa a usar a ofensa, e usa a ofensa contra as instituições, você desacraliza as instituições. As instituições, elas têm um conjunto de ritos aí para manter o seu próprio poder. E à medida que vai fazendo isso, você tem a chamada revolução cultural, que vai ter... Tudo passa a ser possível. Né? A partir daí, você teve uma subversão dos conceitos de direitos individuais, de presunção de inocência e tudo, que fez parte desse bolo tremendo aí, com mais os interesses de mercado, aí, interesses aí dos negocistas de Estado também. Pois é, Nassif, aí vê só, aquilo que lá em 2015, você até me entrevistou naquela época, em 2015 eu publiquei aquele livro Como Conversar com Fascista. Não se falava ainda de fascismo naquela época, e eu disse que naquele livro lá eu falava assim, olha só, gente, o que está em jogo é que o fascismo é justamente um jogo de linguagem. Então, é um conjunto textual que você joga para as massas, assim como você pode ensinar para as pessoas que elas têm que gostar de Coca-Cola e comprar Coca-Cola, ou aspirina, ou não importa o quê, bolsa de marca, ou não importa o quê, você pode também fazer com que as pessoas tenham ideias relacionadas à política, ideias relacionadas às outras pessoas e até ideias relacionadas a Deus. O que faz um pastor do mercado? Vende Deus como se fosse uma mercadoria. Embala Jesus Cristo e vende Jesus Cristo, e assim vai. Então, a mesma coisa é o ódio, né? O ódio é uma coisa que traz muita satisfação para as pessoas. Imagina você vender isso. É mais importante hoje, mais valioso do que você vender qualquer outra coisa. Amor, sei lá, não importa. Vende-se o ódio como se vende a esperança, como se vende a fé, e o ódio, eu acho que de todos esses elementos é o que traz mais prazer para essas pessoas que não têm como sentir coisas mais interessantes. Então é fácil manipular essa galera. E sobretudo os jovens, né? Que esse Marçal está chegando muito com os jovens, porque os jovens estão muito abandonados pela educação, pela família.
o cérebro da garotada, assim, vou dizer até os... Bom, você também, a gente é de uma geração dos livros, uma geração da cabeça cheia, inclusive cheia de neurose, mas a garotada tem a cabeça cheia de música ruim. Estou falando isso sério, porque é uma indústria cultural que faz lavagem cerebral direto. Então, a garotada hoje tem muita dificuldade de fazer a relação entre sujeito e predicado. O futuro já é há muito tempo daqueles que pensam e que comandam o mundo porque aprenderam a funcionar dentro de uma certa racionalidade que pode ser também só uma mera esperteza, como esse Pablo Marçal. Mas todo mundo hoje está querendo ser mais esperto do que realmente uma pessoa que reflete, que pensa. Tem um valor da esperteza que não é dado, digamos assim, não é valorizada a educação, a racionalidade, a coerência, os valores éticos que derivam disso, né? Então, Márcia, tem um ponto aí que pega muito aí, com esse negócio da tecnologia, das startups e de agora dos influenciadores, o sonho de ficar rico jovem aí acaba pegando toda a juventude. E daí eles chegam, pegam o mundo real pela frente aí, a única maneira de contornar a frustração é através da adesão ao discurso de ódio. E aí como é que o cara também, diante desse cenário, com essa hipervalorização da riqueza, do espetáculo, do aparecer nas redes, das mercadorias, né? O carrão, a roupa de marca, não sei o quê. Como é que esse, digamos, o menino lá, passando necessidade, ou não, mesmo o filho da burguesia, onde que ele vai achar que ele precisa, por exemplo, ler um livro? E outra, se ele não se subjetivar lendo livros, tendo cultura, sei lá, conhecimento, não importa de que área venha, como é que ele vai raciocinar se ele não tem conteúdo para raciocinar? Então, eu estou falando isso e pensando que desde o Michel Temer, né, que a gente tem o novo ensino médio, que tem que ser revogado pelo nosso governo, porque é uma catástrofe para o ensino médio a inexistência de um currículo organizado, pensado, produzido por gente que entende de educação. Digamos, a própria educação está em disputa, a própria educação está na mira de gente que ou instrumentaliza ou rebaixa a educação mesmo a uma mercadoria. E nisso, a cabeça da criançada, dos jovens, vai pelo ralo, junto com tudo. E se a cabeça dos jovens vai para o ralo, o futuro também. E talvez a nossa própria geração, tão dividida, tão deturpada, tão aviltada, não tenha dado conta mesmo de fazer nada melhor, né? Nós também somos uma geração de gente que teve, assim, que já sofreu uma lavagem cerebral, né? E que não dá conta, talvez, de governar melhor, de projetar as instituições, de uma maneira geral, do direito à educação. A gente precisaria de um projeto melhor para esse mundo, né? E é isso que eu acho que a gente tem que realmente voltar a colocar como uma questão de disputa, né? Não de polarização, mas de disputa. Eu não quero esse mundo, eu quero um mundo melhor, né? Eu chamo a atenção para um ponto muito relevante aí, que salvou o Ocidente aí na primeira metade do século, aí, que foi o New Deal. E a maneira, você tinha, digamos, aquele individualismo exacerbado, os financistas aí dominando a economia americana, a bolsa explodindo e tudo. Como que o Roosevelt conseguiu montar o seu projeto de coesão? Através da solidariedade, inclusive com o uso do cinema, o uso de rádio, os filmes, aqueles filmes mostrando até banqueiro bonzinho aí na época. Hoje você tem, digamos, o Brasil ele tem uma tradição de movimentos sociais fantástica, um país que já passou por todos esses períodos autoritários, o último período autoritário dos quais começa aí com Michel Temer, ele conseguiu produzir aí, desde o cooperativismo, o MST, MTST, movimentos de toda ordem. Mas por que isso não vira uma bandeira maior? O que falta para dar cola aí, isso aí ser a grande bandeira da esquerda? Acho que tem muita coisa. Acho que a esquerda brasileira, por exemplo, ela é muito imatura, vamos dizer assim, né? E ela também é muito machista, Nassif. Agora, por exemplo, tem toda uma tendência mais, digamos assim, mais vanguardista, falando em democracia radical. Eu, inclusive, nos meus livros sempre falo disso. Eu gosto muito dessa perspectiva. Da gente pensar, renovar a democracia, né?
Então, o que é uma democracia radical? É a gente assumir, por exemplo, no Brasil, que as pessoas pretas têm que estar na política, não é? Isso não vai acontecer, digamos, seguindo as regras do jogo da branquitude na política. A gente precisa criar cotas, vai. E isso vem sendo construído no Brasil. Vagarosamente, com embates internos dentro dos partidos que funcionam muito mal. A mesma coisa vale para as mulheres. Agora, enfim, a gente tem muito pouca força. Você vai colocar as mulheres na política, precisa de mais mulheres na política. Mas os partidos não são tão abertos assim, embora na luta muita coisa tenha acontecido. E a gente vê uma força contrária, que são essas mulheres antifeministas, que capturam, né, sequestram o significante mulher e entram na política fazendo um jogo espúrio, o jogo dos homens, e ao mesmo tempo combatendo as mulheres que fizeram o caminho para que elas pudessem estar nesse lugar, né? Eu me refiro a isso porque eu acho que essa ideia, por exemplo, de democracia radical, ela implica que a gente realmente invista numa representação real das pessoas. Então, e invista em caminhos também que construam, digamos, uma democracia política séria. Eu acho, por exemplo, que no Brasil, o que eu quero dizer com isso, né? No Brasil, a gente perdeu o nosso Estado laico, permitindo que esse bando de pastores capitalistas, né, neoliberais, se tornem candidatos e devorem a consciência das pessoas, a mentalidade das pessoas com seus jogos retóricos e suas distorções dentro das igrejas. Isso, para mim, é um escândalo. Se a gente quiser ter uma democracia mínima e uma democracia no futuro séria, ou seja, uma democracia radical, a gente não pode mais abandonar o nosso Estado laico. A gente não pode facilitar para esses caras que usurpam a cabeça da população brasileira, obrigando-as, muitas vezes, através de lavagem cerebral, de psicopoder, obrigando-as a votarem em gente que é de igreja, para que eles fiquem cada vez mais empoderados econômica e politicamente. Então, para mim, isso é uma questão. E é óbvio que por trás de tudo tem o trabalhador, a trabalhadora, o cansado, o precarizado, que é mais cansado ainda, essa gente que não tem nem tempo de abrir um jornal direito, vai no WhatsApp, né? O WhatsApp virou um processo de colonização mental, as pessoas não têm tempo de se informar, nem sabem por onde se informar. Olha o tamanho da nossa imprensa alternativa séria, né, Nassif? É pequena. Olha enfim, qualquer mistificador, qualquer um desses pastores, qualquer um desses cantores do sertanejo universitário que devora o cérebro das pessoas, tem milhões de seguidores, enquanto que gente séria tem, enfim, gente e veículos de comunicação mais sérios, tem pouquíssima gente ligada. E aí eu acho que tem também, óbvio, a facilidade, né, do acesso e a essa desinformação, as fake news que mexem com a crença das pessoas, que assustam as pessoas, ao mesmo tempo trazem compensação emocional para aqueles que querem odiar. Então, a gente está numa confusão mental gigantesca no Brasil. Sim. Isso precisa ser... a gente vai ter que cuidar disso. E a gente que é jornalista, intelectual, professor, escritor, a nossa responsabilidade é gigantesca, mas a nossa força é pequena demais, entende? Marcia, mostra só a capa do seu livro aí, e qual que é a editora? Esse livrinho chama Mundo em Disputa. Ele tem como subtítulo Design de Mundo e Distopia Naturalizada, saiu pela Civilização Brasileira, que é uma editora do Grupo Record, lá do Rio de Janeiro. É um livro que fala sobre essa distopia naturalizada, o que aconteceu lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Isso é a naturalização da distopia. E fala sobre o mundo possível e de como a gente tem que bancar essa discussão de um outro mundo, até para enriquecer a nossa política. Os grupos que vão crescer, olha, o MST vem produzindo isso, né? Aliás, o meu livro se insere nisso que vem sendo chamado já há algumas décadas de movimento altermundista. O MST faz parte disso. Sim. O MTST faz parte disso, os movimentos feministas fazem parte disso, desses movimentos que querem um outro mundo possível.
Eu escrevi isso aqui porque eu fico atrás de fundamentação, de provocar uma reflexão na cabeça das pessoas. Eu acho que o livro ajuda muito, sabe, Nassif? Ajuda as pessoas a terem um instrumento mesmo de reflexão. Aí, professores podem usar com os estudantes, as pessoas podem fazer grupo de leitura, e assim por diante. As pessoas podem se nutrir também, intelectual e emocionalmente, né? E eu fiz um livrinho pequeno também, porque eu quero que seja barato e acessível, e que as pessoas possam ler do começo até o fim. Tudo isso. Márcia, obrigado aí por sua participação aí. Sucesso no livro, então, viu? Obrigada, um abraço para você. Tchau, tchau. Um abraço aí. Bem, nós temos aí, esses dias, a nova tragédia ambiental brasileira, que é esses incêndios aí em São Paulo, especialmente na região de Ribeirão Preto. Hoje, uma cantora conhecida minha mandou um vídeo, aliás, ontem, da varanda da sacada da casa dos pais lá em Ribeirão, tudo escuro. E daí entra a questão, o que está em jogo aí? As queimadas ainda continuam sendo um fator relevante para a agricultura moderna, ou está vendo o quê? É um dia do fogo? A nossa entrevistada é a Perla Miller. Perla, obrigado aqui por sua participação. A Perla faz parte aqui do Palafades, aqui, que é o nosso parceiro aqui da Frente Ampla Democrática Socioambiental. E é esse superintendente do IBAMA aqui de São Paulo. Então, a gente queria entender um pouquinho aí, Perla, o que está acontecendo com São Paulo e com essas queimadas aí. Olá, Nassif, olá toda a audiência. Pois é, passamos aqui, eu falo, né, de Ribeirão Preto, e passamos por momentos apocalípticos, né? Parecia, de fato, o fim do mundo. Nós nos vimos cercados por fogo, fumaça, e logo em seguida uma verdadeira chuva de fuligem tomou conta da cidade, né? Para além do próprio comprometimento ambiental, a gente teve comprometimento na saúde, na mobilidade, enfim, foi um impacto muito, muito grande e algo de fato extraordinário, mas a gente sabe que a causa é antrópica, né, Nassif? Ela é dada pela ação humana. Então, eu lembro muitas décadas atrás, quando começou o império da cana e do açúcar, aí, né? Que eu fui em Ribeirão e as pessoas falavam, não, mas a queimada não tem mais, porque agora você tem a duplo, triplo plantio na mesma área. E como é que é isso aqui? Existe a queimada, existe o boicote, existe o atentado político, existe a irresponsabilidade, o que está acontecendo? Então, a gente tem assistido, e aí a gente precisa se apoiar também em dados que são dados científicos, estatísticos, não dá para negar, né? A gente sabe que, segundo os dados, mais de 80% desses incêndios, eles são provocados, eles são derivados da ação humana. E a gente sabe que as condições climáticas têm agravado essa situação, Nassif. Então, a gente tem em agosto um tempo mais seco, baixa umidade do ar, então já é um período que precisa de mais atenção. Muito embora, né, a gente tenha legislação que proíba a queimada, né, principalmente nesse período, conversando com a população, principalmente mais periférica, mais próxima, né, das plantações, principalmente de cana ou de pastagem, eles falam que isso ainda não acabou, né? Então a gente tem isso acontecendo, só que o que aconteceu dia 22 de agosto em diante foi um dia do fogo, né? Olha, se a gente pegar pelas imagens de satélites que foram divulgadas, dezenas de focos de incêndio começaram instantaneamente. É muita coincidência, Nassif, é muita coincidência, né? Então, isso realmente precisa de investigação, como tem sido feito, né? A Polícia Federal, depois de acionada pelo governo federal, pela presidência do IBAMA, pelo Ministério, né, do Meio Ambiente, abriu aqui no estado de São Paulo 2 inquéritos
para apuração, um na região de São José do Rio Preto, outro aqui para a nossa região de Ribeirão Preto, mas a gente precisa ir além. Não dá para tomar só medidas que sejam repressivas, ou seja, aconteceu, vamos buscar os responsáveis. E aí tem situações bem específicas que a gente tem tratado aqui no estado de São Paulo, Nassif. Em 2021, algo, não vou dizer que parecido, mas nós tivemos incêndios aqui que foram gravíssimos, atingindo o que a gente tem de remanescente dos nossos biomas aqui da região, Cerrado, Mata Atlântica, e também animais, muitos animais morreram. E aí, nesse agosto de 2021, que foi já muito significativo, em novembro foram aprovadas no estado de São Paulo 2 legislações. Uma que reconhecia o agosto cinza, então não é novidade para ninguém que a gente tem uma maior incidência de incêndios em agosto, ok? E uma outra legislação, e essa para mim é mais relevante, que estabelece a política estadual do manejo integrado do fogo no estado de São Paulo, prevendo a responsabilidade comum entre o governo do estado e dos municípios e ainda responsabilidade presumida dos proprietários rurais. Ou seja, onde estão medidas preventivas dos incêndios florestais para o agosto, que uma das legislações nomeia de agosto cinza. Então, a gente tem muita omissão também por parte dos governos, seja estadual, seja municipais, mas a gente precisa falar também da responsabilidade de produtores rurais, principalmente daqueles grandes, que são hipersuficientes do ponto de vista financeiro, técnico. Quais são os planos e as medidas que eles têm tomado para que situações assim não aconteçam? Do ponto de vista da fiscalização, da contenção de danos, entendeu, Nassif? Então, a gente precisa começar a buscar também responsabilidade na prevenção. Então, não dá para dizer, olha, de fato, foram dezenas de focos instantâneos, mas a gente precisa saber o que foi feito para prevenir, porque era previsível que esses incêndios, não nessa quantidade, porque ela, em tese, né, a gente acredita que seja criminosa e aí tem apuração, mas o que tem sido feito para evitar? Tá. Quanto negócio, lavouras foram perdidas ou já tinha havido corte de cana? Como é que é? Está ainda apurando, a gente está pedindo essas apurações, mas atingiram lavouras que, se não me engano, e aí eu não quero falar sem os dados concretos, que ainda não tinham, onde não havia colheita ainda. Mas o fato é que a gente teve uma perda muito grande de biodiversidade também, né? Perda econômica, impactos na saúde. Nassif, pra você ter ideia, as UPAs aqui de Ribeirão Preto teve um incremento de 60% nos atendimentos por queixas respiratórias. No sábado, choveu fuligem. Eram 17 horas, a cidade estava no breu, fez-se noite, o sol vermelho. Foi uma situação de fim de mundo. Ô, Pela, para mostrar como que esse Brasil é 3 passos para trás sempre, tinha antes o Estatuto da Lavoura Canavieira, que eu conhecia ainda, aliás, continuava operando na ditadura, que obrigava, inclusive, as usinas a reservarem parte dos recursos aí para políticas sociais, para boas habitações, para prevenção de incêndio e tudo. Quer dizer, hoje é tudo solto, é selvageria e estado puro. Obviamente que não quero também fazer críticas infundadas, mas a gente vê dinheiro público subsidiando essas perdas, mas a gente precisa falar de responsabilização. Nossa região tem grandes produtores rurais, nós estamos falando de monocultura, de pastagem, de grandes produtores, né? E o impacto agropastoril, né, da agricultura e da pecuária na nossa região é
muito grande, né? Nos últimos 60 anos, só de Cerrado, a gente teve uma perda de mais de 90% para essas atividades. Eu estou falando de monocultura e pecuária predatórias. Então, a gente precisa, né, de cobrar também de quem causa o maior impacto socioambiental. A gente tem que cobrar responsabilidade na CIF. A gente estava vivendo um momento, né, que a emergência climática nos impõe responsabilidade, né, dos governos e também da sociedade. E como é que você vê o IBAMA hoje? Ele tem condições de exigir essa cobrança? Olha, o IBAMA, ele tem... Eu sou suspeita para falar do IBAMA, né? O IBAMA, ele é um órgão de importância não só nacional, mas internacional, porque nós somos, né, um ator global importantíssimo na discussão de ações climáticas, né? Obviamente que a gente sabe que esse órgão, né, nos últimos anos, ele foi desestruturado, servidoras e servidores sobrecarregados, não vou falar nem da perseguição. Então, o que a gente precisa hoje é do fortalecimento do IBAMA. O IBAMA precisa do fortalecimento dos seus quadros, do fortalecimento da sua estrutura, porque o IBAMA faz um trabalho que hoje, num contexto de crises ambientais e de emergência climática, é fundamental, seja na fiscalização e seja, inclusive, num trabalho, né, que é também importantíssimo, que é o trabalho do licenciamento, porque ele não só cuida, né, da proteção ambiental, mas da própria sustentabilidade econômica desses empreendimentos. Então, é formidável o esforço que o IBAMA faz para a proteção da biodiversidade, para a proteção dos recursos naturais renováveis, para a proteção, enfim, do meio ambiente. E hoje nós precisamos de fortalecer esse órgão. Ele precisa se tornar um pouco mais robusto na CIF, né? Porque ele é muito importante. Ele para a gente, ele é imprescindível, né? Ele é estratégico. Tá. Ô, Pela, e as bases de dados, para quem quiser acompanhar, digamos, o desenrolar desses incêndios aí, é o INPE que tem as melhores bases de dados? Sem dúvida nenhuma, né? Hoje o INPE é o que nos fornece melhor subsídios para que a gente possa entender de fato o que aconteceu, buscar, né, não só culpados, mas a responsabilização de todos, que de uma forma ou de outra, né, tem aí as suas atividades impactando, né, um direito que é de todos, que é o meio ambiente limpo, sustentável, né, saudável. Sim. E como é que você vê as prefeituras, a prefeitura de Ribeirão e prefeituras dessas cidades, elas acordaram para a questão ambiental ou ainda não? Não, acredito que falta muito. A gente não pode falar mais só, né, de um plano de prevenção, né, e combate a incêndio. A gente precisa falar de muito mais. A gente precisa fortalecer, inclusive, políticas de educação ambiental. Isso tem que ser um trabalho constante e preparatório também para momentos como esse, como foi esse agosto, que nos quase últimos 30 anos superou todos os índices, né? Foi assim, o que aconteceu desde 98, quando a gente começa, né, a registrar os focos de incêndio, foi extraordinário, né? Foi de longe, só nesse mês de agosto, se não me engano, foi 7 vezes maior do que nos últimos anos. Então, foi uma coisa extraordinária. E do município, a gente espera mais. Ribeirão Preto é uma cidade estratégica, né? Então, aqui no interior, ela é uma cidade importantíssima. Nós somos uma região, né, metropolitana que precisa se atentar para a sua responsabilidade diante de políticas, ações e medidas preventivas e de mitigação. Então, eu acredito que falta muito, tem muito por se fazer, e a gente pede, inclusive, que o governo local, ele fala, né, que tem um plano, né, de preventivo, de mitigação, mas a gente quer ver esse plano, principalmente tendo por base a experiência de 2021. Conta um pouquinho mais sobre 2021. Qual foi o estrago que foi feito?
Olha, nós temos uma cidade aqui próxima da região, Jaboticabal, por exemplo, que tem um campus da Unesp, né? Eu me recordo que tiveram que abrir as porteiras para que os animais pudessem fugir para não serem encurralados pelo fogo, né? Então, tivemos aqui na nossa região de Ribeirão Preto, bem próximo, um bambuzal foi incendiado e isso chegou muito próximo dos residentes. E hoje, em 2024, a gente teve a cidade, quer dizer, o espaço urbano, de fato, totalmente comprometido, né? Tanto que o governador do estado de São Paulo, teve que decretar um estado de emergência, incluindo diversas cidades, e Ribeirão Preto estava nela. Tá. O pouso de aeronaves aqui no nosso aeroporto foi atrasado, voos não partiram, foram cancelados, um impacto gigantesco. Que loucura. E quanto negócio, a gente tem bons campos aí, tem campus da USP, tem campus... Me diz só, por favor. Tem campus essa praga aí, tem campus da USP, aí Unesp, tudo. De que maneira que a academia tem estudado isso? Olha, a academia precisa ser melhor aproveitada também aqui. Eu falo pela minha cidade, né? Nós temos um polo acadêmico, científico, tecnológico, precisa só de vontade política, porque a gente tem aqui toda a estrutura humana, tecnológica, para nos ajudar a superar as crises ambientais e a emergência do clima. Então, a gente precisa de vontade política e foco. Qual é o foco hoje? Né? Continuarmos explorando, vendo tudo como uma oportunidade de negócio ou tentando buscar a sobrevivência, que é uma sobrevivência planetária, não só da existência humana, mas de outras espécies de vida também. Então, a gente precisa eleger prioridades. E aqui é uma região, a gente tem campus da UFSCar aqui em São Carlos, próximo, Unesp, USP, Unicamp não está longe, então aqui é uma região riquíssima do ponto de vista acadêmico, científico e tecnológico. Sem dúvida. E quanto negócio, há sinais aí, houve indícios fortes de que foi um atentado político, e se foi, qual é a intenção? Bom, acredito que aí a gente está por hora no campo da especulação, mas é muito estranho. Primeiro, anúncios de alguns personagens aí da política dizendo que vai pegar fogo, e de fato a gente pega fogo, né? Em ações na CIF que parecem coordenadas e articuladas, porque é muito difícil isso ter sido uma mera coincidência. Né? Muito difícil isso ter sido uma mera coincidência. Eu, pelo menos, não acredito, e eu espero que as investigações elas sejam muito criteriosas e céleres, né? E os fazendeiros, de uma maneira geral, como que reagem a isso? Eles também se deram conta que eles são alvo também? Não, acho que não, viu? Porque a gente tem um pacote aí de medidas do Estado para socorrê-los, né? A gente tem, e eu insisto, a gente tem que buscar responsabilização também pela prevenção de quem mais ganha do ponto de vista econômico com essas atividades que nos impactam. Então, a gente tem que perseguir quem é hipersuficiente do ponto de vista financeiro e técnico, né? Porque nós temos pequenos produtores aqui que foram atingidos e esses estão quebrados, né? Quebrados. O apoio é só para o agronegócio? Pois é. Essa nossa região aqui na CIF, olha, nós precisamos rever muita coisa, porque o que está em jogo é a nossa existência mesmo, né? E esse final de semana, né, a quinta-feira, a sexta e o sábado, esses 3 dias principalmente, foi mais um alerta, né? Lembra aqui do livro Decênio Decisivo, do professor Luiz Marques, e a gente não está acordando, não. Então, precisamos cobrar medidas. A Câmara de Vereadores, como que reage a isso?
Aqui nós temos uma Câmara com poucos vereadores e vereadoras combativos, né? Aqui nós temos um governo de ampla base na Câmara, então a luta política aqui é muito difícil, mas ela é resistente. Ela é resistente. Tá, joia. Bom, temos 22 vereadores aqui e ouso te dizer que 19 estão na base do governo. Esse país está uma loucura, está uma loucura. Está uma loucura, está uma loucura. Queria agradecer a sua participação aí e vamos estimular a parceria aí com o Fala Fades para ver se abrimos a cabeça de... Pelo menos, precisamos. Precisamos de uma outra forma de produção e consumo, né? É isso que a gente precisa. Não foi isso. Um grande abraço, então, viu? Obrigada, Nassif. Espero, de alguma forma, ter contribuído com o debate. Contribuiu, sim. Grande abraço.